dia para vocês que acompanham Notícia para o Trabalho. Hoje, mais uma gravação especial feita diretamente aqui do Sebrae, da Feira do Empreendedor da edição 2018. Quanta coisa bacana a gente já vem trazendo no decorrer da semana, né? Quero já abrir esse programa mandando um beijo especial para minha amiga e assessora, a Cris, da Acta, que faz toda a diferença. Sempre ela me traz cada história. Aqui na feira ela chegou pra mim e ela falou uma coisa que tá mexendo, até me arrepia, assim, tá mexendo com os meus brios ultimamente. Ela me explicou uma história de gargalo no atendimento. Bem, pra chegar no gargalo e por que arrepiou a Regina, primeiro a gente vai apresentar para vocês o empresário Leandro Ferrari. Bom dia, Leandro! Bom dia pessoal, bom dia Regina. Antes de eu contar por que essa questão de gargalo, por que arrepiou, por que a gente fechou a pauta nesse sentido, o Leandro tem um trabalho de secretárias compartilhadas. E eu até fiquei, eu falei assim, nossa, minha irmã é tua cliente, eu não sabia. Então, uma das minhas irmãs, beijo, Juju, tinha me falado de um trabalho como esse. Se não fosse, é muito semelhante. Que história é essa de secretárias compartilhadas? Existe isso? Existe sim, a gente presta esse tipo de serviço desde 2009, quando a gente fundou a empresa. A essência da empresa é compartilhar o recurso humano da secretária entre vários clientes, né? Especificamente com foco no atendimento das chamadas telefônicas. Então, aquelas chamadas telefônicas que são direcionadas à sua empresa e que você não pode atender por alguma razão, elas são redirecionadas para a nossa central, onde uma equipe de pessoas vai fazer o atendimento em nome da sua empresa, falando, saudando o seu cliente como a sua empresa faria. Na sequência, a gente pega os dados de contato dessa pessoa que está ligando e aplica uma porção de perguntas e scripts que você deixa com a gente. Assim que a ligação termina, você já recebe o relatório de e-mail imediatamente com o resumo daquele atendimento. Isso é uma ferramenta muito útil para os empreendedores, profissionais de saúde, empresas de TI, tem uma grande gama de aplicações. Principalmente para quem está começando, né? A gente sabe quanto o imposto é caro. Por exemplo, você tem vontade de contratar as pessoas, mas é muito caro ainda você contratar, às vezes, uma secretária e nem todo mundo dispõe. Imagina um dentista sozinho. Tá lá mexendo na tua boca, vai atender o telefone. Aí, se ele não atender o telefone, ele perdeu o agendamento daquela consulta. Se você tem uma secretária ali fazendo o controle de tudo isso, eu lembrei da dentista porque minha irmã é dentista e me parece que isso foi também a sua cliente, né? Mas, além disso, quais são os diferenciais nesse atendimento? Você falou em scripts, em roteiros de pergunta. Então, por exemplo, controlar a agenda. Ela consegue enxergar a minha agenda simultaneamente e eu atualizo daqui, ela atualiza de lá. Como funciona isso? Isso, exatamente. Para profissionais de saúde, o exemplo do dentista é muito comum. Muitos dentistas trabalham com 2 cadeiras de atendimento. Eles têm uma profissional muitas vezes no local. Quando ele está atendendo em uma cadeira, ela está preparando às vezes o outro consultório. E nesse momento, se tocar alguma chamada, a chamada vai para a nossa central e a gente atende. Hoje, existem muitas plataformas de agenda compartilhada. Existem plataformas específicas da área de saúde e existe também a agenda do Google, do próprio Google, que todo mundo tem acesso, pode compartilhar e as atualizações são vistas, então, por ambas as partes em tempo real. Isso deixa muito fácil a gente sincronizar e atuar remotamente na sua agenda, ocupando espaços, realocando pacientes, enfim, fazendo a gestão da sua agenda remotamente. E mesmo tendo muitos clientes, eu vou ter a garantia de que o meu cliente vai ser atendido ali ponta firme, que não vai ter nenhuma confusão. Tem uma logística que dá conta disso? Quanto curiosidade, uma secretária remota, ela consegue atender quantas empresas, mais ou menos? Olha, esse é o principal desafio no nosso dia a dia, é manter a equipe constantemente bem dimensionada para receber o volume de chamadas que os nossos clientes vão encaminhando para a gente. E cada cliente tem um perfil diferente de encaminhamento de chamadas. Por exemplo, a gente tem empresas que têm seus picos de atendimento às segundas-feiras de manhã. Outras já são à noite, à tarde. Ao longo desses anos, a gente foi estudando essa volumetria, né? E hoje a gente consegue fazer o dimensionamento da equipe. Mas elas atendem uma ligação atrás da outra. E é muito interessante porque a gente tem sistemas que permitem que elas chaveiem de um cliente para outro com muita facilidade. Então ela atende às vezes uma ligação que é uma marcação de uma consulta odontológica e na sequência ela atende uma ligação de um cemitério de animais, por exemplo.
e depois um pet shop, e depois uma oficina mecânica. E veja, como é uma variedade muito grande de clientes, ela precisa de ferramentas de software capazes de fornecer para ela as informações que ela precisa na tela a cada ligação que é recebida, né? Esse é um dos nossos desenvolvimentos feitos ao longo dessa quase uma década de existência, né? E que permite que seja possível ela fazer esse chaveamento, porque caso contrário seria um risco muito grande de confusão, né? De confusão de agendas. Eu achei muito engraçado, daí eu até vou perguntar pra você. Minha irmã brincou comigo assim, a minha secretária, fulana de tal. Eu falei, mas peraí, não é remota? Mas remota é sempre a mesma? Ela falou, não, Regina, cada hora é uma. Mas aí, pra poder criar uma pessoalidade, eu botei o nome de uma pra todas. Como é que é isso? É dessa forma ou o de vocês é diferente? Como é isso? De fato, ao final de cada atendimento, a pessoa recebe um e-mail, né? E no finalzinho do e-mail, ali na assinatura, vai o nome da pessoa que fez de verdade aquele atendimento. Cada hora é uma pessoa. A gente tem sistemas que padronizam a forma de atendimento, tem treinamento para o pessoal, mas realmente às vezes alguns clientes sentem falta de personificar esse atendimento, né? Como se fosse criar uma espécie de um avatar para aquele atendimento, né? Mas eventualmente acontece essa necessidade. Muitas vezes as pessoas enxergam na supervisão, né, que é a pessoa com quem ela fala, quando tem que mudar alguma coisa no script de atendimento, ou passar algum feedback, pedir uma gravação de ligação, porque todas as ligações são gravadas, né, ficam disponíveis para auditoria. Elas às vezes tratam a secretária na figura da supervisora, por conta dessa necessidade de ter um nome, de ter um rosto, às vezes, conhecido, né? Ai, a minha Jujuba, a minha dentista aí, especializada em estética dentária, enfim, naquelas toxinas para deixar o rosto da gente melhor. A Jujuba falar isso, a gente chama de doutora Juliana, né? Professora, lá de curso de especialização nessa área dentária, a gente chama a Jujuba... intimamente chama a Juliana de Jujuba. E a Jujuba contando isso, mas eu me matava de rir, porque a bichinha já é palhacinha, né? E a minha irmã do meio, então contando isso eu me matava de rir. E a gente estava falando sobre a questão do gargalo, né? Porque eu fiz recentemente um curso, um beijo pro pessoal lá do IB Vendas, na área de vendas, porque minha meta para 2018 é me tornar uma vendedora profissional. E acreditem, eu venho realizando, já me formei, já estou aplicando, já estou tendo excelentes resultados. E uma ferramenta que a gente usava lá, eu usava lá e está usando agora depois de formada, mas aprendemos lá no curso, foi a história do funil de vendas, onde a gente coloca nossas informações dos nossos processos de vendas e o funil vai nos dizer em que parte do nosso processo de venda a gente estava falhando e a gente pode melhorar. E ele vai ensinar algumas técnicas de como melhorar, inclusive comportamentais. Aí, quando a assessora Crisucha veio aqui contar essa pauta, ela usou a palavra gargalo. Tinha uma fila de assessoria aqui me cercando. Eu falei, para tudo! Existe uma espécie disso também no atendimento. Eu posso melhorar o atendimento do notícia usando uma ferramenta. Como é isso? Quero saber tudo. Conte-me tudo e não me esconda nada. Vamos lá, Regina. O gargalo, ele aparece em dois lados. Você tem o gargalo receptivo, que acontece quando você às vezes não disponibiliza um número telefônico, demora muito para atender, às vezes tem o canal telefônico, mas quando alguém liga ninguém atende, ou deixa em filas muito longas. Esse é o gargalo do receptivo. Existe uma outra faceta do atendimento que tem a ver com esse gargalo no funil de vendas, né? Então, hoje em dia é comum as pessoas terem um funil e elas colocam os leads que elas vão prospectando em diferentes fontes de captação dentro desse funil. E aí a ideia é que você vai então nutrindo esses leads para que eles venham conhecendo mais o seu produto, percorrendo essa viagem, essa experiência de venda, até que elas resultem na parte de baixo do funil em uma conversão definitiva. Muitas vezes elas enroscam no meio desse funil. Você tem um lead. Então você tem um lead que é aquele cartão que você pegou numa feira há um ano, você colocou ele dentro do seu funil, você interagiu com esse cliente algumas vezes por e-mail, mas ele não engajou, ele não respondeu. E você não sabe muito bem o que você faz com ele. Você acha que ele é um lead útil, ele pode se tornar um cliente. Será que ele pode? Será que ele não pode? Você manda e-mail, ele não responde. E aí entra o lado do ativo, das ligações ativas que a gente faz. Você pode então passar esses leads para a nossa equipe de secretárias compartilhadas e elas vão fazer o papel de agentes de qualificação de venda. Em inglês a sigla é SDR,
costuma ser Sales Development Representatives, né? Esse pessoal vai fazer o quê? Eles vão entrar em contato pelo telefone com esse cliente, vão aplicar uma espécie de uma entrevista nesse cliente que vai decidir se esse cliente vai sair do seu funil, vai ser descartado, ou se vale a pena ele andar para uma próxima etapa, ou até ir diretamente para o seu vendedor, que é quem vai fechar a venda. Ou seja, ele já pega metade do caminho. Isso, embora ele não feche a venda, ele vai poupar o recurso de vendas final, que costuma ser um recurso mais caro, mais específico e, portanto, mais escasso dentro da sua empresa, do trabalho de ter que ligar para vários leads que podem, muitos deles, não se mostrar suficientemente bem qualificados para terem consumido o tempo de um vendedor. Então, esse trabalho a gente tem feito, inclusive de uma maneira integrada com algumas plataformas do mercado, né? Existem hoje plataformas do mercado que se propõem justamente a fazer a gestão do funil de vendas, né? E acaba sendo uma estratégia muito interessante, porque você rapidamente decide se esses leads são ainda proveitosos ou não. E se não forem, você para de gastar energia com eles e concentra energia em captar novos prospects ou em fazer os leads que de fato são bons continuarem caminhando no seu funil. Para vocês entenderem um pouquinho do que a gente está falando, que senão vira papo de vendedor. E vocês aí que não são ainda vendedor, não tem esse prazer de exibir esse título de boca cheia como hoje eu exibo. Eu sou uma VP, eu sou com muito custo e muita honra uma vendedora profissional. O que é um vendedor profissional? É alguém que tem um interesse genuíno em pessoas. Eu tenho algumas soluções, Leandro tem algumas soluções, e essas soluções vão fazer a felicidade de tantas outras pessoas. Ou seja, você estava ali tendo um monte de problema com venda, você não sabia, de repente era o teu atendimento falho, ele vai te mostrar em qual parte o seu atendimento está mais falho, se você deve ou não gastar energia, e só quem é empreendedor, sendo um outro empreendedor, para saber. E dentro desse trabalho, desculpa não ter te combinado antes, então se você não souber responder, é perdoável, tá? Dentre todo esse gargalo que você tem reparado lá, qual que é o gargalo mais frequente? É gastar tempo onde não devia? É realmente não manter um relacionamento com o cliente? É eu ser dentista lá, mexendo na boca do meu paciente e não perder aquela ligação? Qual que é o principal gargalo? Eu acho que um dos principais problemas que acontecem hoje é às vezes a pessoa não ter a jornada de compra do cliente bem definida. Quais vão ser realmente os passos que esse cliente tem que viajar dentro do seu funil? Por exemplo, os leads, eles começam às vezes muito imaturos. Eles entram, por exemplo, no seu funil, eles às vezes não conhecem exatamente o valor do seu trabalho, do seu serviço. E muitas vezes você precisa nutrir esses leads. Você faz isso então através de gerando informação para esses leads. Hoje, a gente não manda mais spam, não manda mais propaganda, não fica forçando a pessoa a comprar os serviços. A gente vai dando informação para que ela vá aprendendo o valor daquele serviço, gerando engajamento, até que ela esteja num ponto de maturidade adequado para realizar a compra. Então, acho que um dos principais gargalos hoje das pequenas e médias empresas, porque isso é uma coisa acessível a todos, você tem uma jornada de vendas bem definida, conhecer qual é a etapa, o caminho que esse lead vai fazer. Um outro gargalo também que acontece, que é do lado receptivo, é você conseguir dimensionar corretamente quantos recursos humanos você de fato precisa no seu atendimento. Muitas vezes, e aí existe até uma questão estatística de como as chamadas que chegam até você se distribuem, Regina. Por exemplo, se você tem 10 chamadas por hora e cada chamada dura 3 minutos, você acredita que uma pessoa consiga perfeitamente atender essas chamadas. Afinal, são 10 chamadas, cada uma dura 3 minutos, uma hora tem 60 minutos, vai ocupar só metade dessa hora. Você diria que essa pessoa está até folgada. Só que estatisticamente as coisas não acontecem assim. Essas chamadas chegam encavaladas, chegam uma em cima da outra, fica 15 minutos sem entrar nenhuma chamada, de repente entram duas. E nesse contexto a gente desenvolveu, a Prestos desenvolveu um simulador que se propõe a, dada a quantidade de chamadas que você recebe por hora e a quantidade de duração de cada uma dessas chamadas, a gente oferece para você a quantidade proposta de recursos humanos que você precisaria ter no seu atendimento. Então você chega à conclusão às vezes que você tem uma pessoa, mas você precisava de 1,5 ou 30% a mais de uma pessoa. Como você contrata um pedacinho de uma pessoa? É aí que o nosso serviço entra.
Aí é que o nosso serviço entra. Então o médico, o dentista, ele às vezes ele tem uma secretária e ele tem que continuar tendo essa secretária, mas ele precisa de um pedacinho a mais de uma secretária. Ele não quer contratar duas, ficaria muito caro para ele. E aí a gente entra complementando esse pedacinho que falta. E você que é empreendedor, sabe por que a gente está vibrando? Porque só sendo, se você está interessado em empreender, saiba que não é de sorrisos que vive a vida de um empreendedor, não. É lágrima dura. Eu, para aprender um bocadinho do que ele está explicando aqui para vocês hoje de graça, eu investi no curso de vendas e durante mais de 2 meses e meio eu fiquei trabalhando num plano tático das 19 horas às 11 horas da noite para sair o meu primeiro plano tático, chegando 1h da manhã na minha casa, porque o curso era na Vergueiro e eu moro na ZL do outro lado da cidade. Então, só sendo um outro empreendedor para você saber a diferença. Você quer gerar emprego, mas da forma que está o nosso país é complicadíssimo o processo de geração de emprego. Então, às vezes, naquele momento, você não pode estar gerando um emprego direto. Você precisa de um serviço complementar. Ao mesmo tempo, você não quer ter ninguém ali insatisfeito. Então, quando você coloca o meio, para mim, somado ao meio da Cris, o meio do Ed, o meio do João, o meio do José, a pessoa tem trabalho completo quem está do outro lado. Então, isso faz toda a diferença. E eu vou ter possibilidade de crescer e crescendo também ter mais funcionários ou investir em mais trabalho lá na própria secretaria remota. Então, assim, é uma mudança de cultura que a gente vem vivendo. Vocês sabem que eu sou sindicalista, filha de sindicalista, né? Brigo pelo nosso sindicato, brigo para ter conselhos de classe na categoria de jornalista, para que não seja qualquer um exercer a nossa profissão. Mas a gente também tem que pensar no atual momento do país, onde várias pessoas estão desempregadas. Olha, você vai ter que voltar lá para contar mais coisas. Como é que a gente faz para saber outras informações? Olha, por favor, podem entrar no nosso site, www.prestos.com.br. Prestos é com US no final, e podem entrar em contato também através do nosso 0800. É 0800 607 1538. Tem rede social? Tem sim, a gente está no Facebook, é Prestos também, com o nome Prestos você acha a gente em todas as redes sociais. E é isso que você falou, a era do compartilhamento. Hoje você vê, você tem residências que são compartilhadas, veículos que são compartilhados, cada vez mais as coisas vão sendo compartilhadas, para que tenham um menor custo, as pessoas se mantenham mais ocupadas e tenham mais disponibilidade. Obrigada mais uma vez. E você, gostou do programa de hoje? Gostou dessa programação especial feita aqui diretamente do Sebrae, Feira de Empreendedor do Sebrae, edição 2018? Quer manter o trabalho do Notícia no ar? Como é que está a tua imagem? Será que você sabe qual o seu melhor ângulo? Não sabe? Pois o Notícia para Trabalho tem a solução ideal para você. E é um dos produtos e serviços, uma das soluções de comunicação que mantém o nosso trabalho no ar. Quer saber mais? Entre em contato pelo WhatsApp 11 99 387 3713. 11 São Paulo 993 87 3713. Agradecimento a toda a nossa equipe, assessoria mais uma vez. A Deus Pai Todo-Poderoso, que a gente possa continuar aqui à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau!